batido na tecla sobre o discipulado ser um conjunto de atividades cujo foco é o cumprimento da grande comissão, motivado pelo grande mandamento. E a gente tem batido na tecla também que o nosso alvo é alcançar pessoas que não frequentam igrejas evangélicas. E esse trabalho é sustentado por 4 pilares, 4 etapas, 4 estratégias e 4 fatores críticos de sucesso, além de 4 ferramentas. Essas ferramentas são pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. Aprendemos que o discipulado continuado exige 4 ferramentas básicas: pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2, a fim de aproximar a igreja da comunidade onde ela está inserida, alcançando, acolhendo, acompanhando e ajudando pessoas. Pensaremos a respeito de pré-evangelismo, a primeira parte da faixa 1. Vamos lá então. A faixa 1 tem a ver com alcançar os perdidos, que é a pescaria. Base bíblica, vamos ler todos? Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Então, quais são os relacionamentos com pessoas na faixa 1 que estão no estágio alcançar? Temos aqui o pré-evangelismo. E em relação ao pré-evangelismo, nós vemos aqui que ele é a construção de pontes. E essa construção de pontes reduz obstáculos e trava novos relacionamentos. Então, a diferença, geralmente a gente se detém sempre no evangelismo, mas a vantagem do pré-evangelismo é porque você, antes de chegar na pessoa para falar do evangelho, você já de alguma forma tocou o coração dela. Seja de repente aquela bolsa de compra que você levou para aquela senhora, que ela estava com peso na mão, você foi e carregou para ela. Seja uma gentileza sua, com a balconista da padaria. Quando você vai falar depois de Jesus com essa pessoa ela tem uma outra ideia da apresentação do evangelho por causa da sua gentileza. O inverso também é verdadeiro. Então, o pré-evangelismo é a construção de pontes, reduzindo obstáculos e travando novos relacionamentos. Faz-se uso de várias atividades com o objetivo definido. Eu tenho alguns aqui, como Frente de Quintal, um programa que ao mesmo tempo em que oferece um culto no lar, é um culto externo com panfletagem. Por exemplo, o que a gente conhece de culto externo, ar livre, geralmente é uma coisa assim, numa praça, alguma coisa do tipo. O Frente de Quintal já é aquela coisa na porta da casa do irmão fulano, na casa da irmã fulana. Mistura culto no lar e mistura ar livre. Por quê? A gente está pegando a luz da casa daquela família, os parentes deles vão participar do culto, mas os vizinhos, sabe como é que é vizinho, né? Aí um sai no muro, outro sai no muro, outro sai no muro, e às vezes não precisa nem ter caixa amplificada não, violãozinho, estamos lá cantando, tu és soberano sobre a terra, todo mundo em volta ali na calçada e tudo, aquela coisa, as crianças correndo, de boa. Aí nisso alguém pergunta, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Não, o negócio lá no dia seguinte. Ô Aurora, o que houve aí na tua casa ontem? Não, o pessoal da minha igreja e tal. Se você quiser, a gente pode fazer na sua porta também. A gente pode fazer uma oração, parará, parará. Quando for ver, já foi. Entende? E detalhe, é o que eu estou falando. A gente pensa como é que a gente faz para trazer aquela pessoa, a pessoa se converter. Gente, isso não é a nossa parte. A nossa parte é só se aproximar,
lançar semente, ser educado. Isso não precisa nem do Espírito Santo. Ser educado é coisa de pai e mãe, né? Então, pelo amor de Deus. Então, nesse caso, é um modo de anunciar Jesus e dizer que há uma igreja pronta a receber nosso ouvinte. É aquele caso, o Darrell Robinson, no seu livro Vida Total da Igreja, ele falou que sempre chega um momento na vida das pessoas que elas entram em crise. E quando elas entram em crise, a tendência é pensar em Deus. E quando elas pensam em Deus, elas acabam pensando numa igreja. E elas vão pensar em qual igreja? A que está na mente delas. Aí eu pergunto, até que ponto a nossa igreja fica na mente dos moradores da rua dela? Até que ponto a nossa igreja fica na mente dos nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho? Esses caras ficam botando o carro aqui em frente, tem que a garagem. No teu caso parece que fica na mente, só que de modo negativo. Não, então, geralmente é só o negativo. É só o negativo que eles falam. Então, mas aí, observa bem, é só o negativo que eles falam. Mas a gente manda as cartas para cá. Mas percebe que assim, tem várias situações aí. Num bairro lá perto da minha casa, eu pastoreava lá num bairro de São João de Meriti, e às vezes eu passava por um determinado bairro chamado Vilar dos Teles para ir para minha casa, e eu, ao passar por esse bairro, passava por uma igreja que o plenário dela cabia mais ou menos, acho que umas 5.000 pessoas, muito grande. A igreja ficava quase um quarteirão, que era o templo da igreja, quase um quarteirão. Sendo que do lado de cá do quarteirão, pegava uma rua, pegava a outra rua subindo e pegava a rua de trás. Do outro lado não. Então era metade do quarteirão era a igreja. Mas não tinha estacionamento. Vai dizer que é o Satanás? Não dá. Não dá. No mínimo, uma igreja com esse porte poderia fazer um estacionamento amplo, botar o templo em cima e um elevador. Porque uma igreja com esse porte poderia fazer isso. Mas o que acontece? O trânsito. Eu ficava com raiva. Falava assim, não vou passar por aquela rua. Vai ser um inferno. Aí tu quer passar, gente correndo, criança e carro. Aí tu olha e fala assim, poxa, sabe, são umas coisas que assim, eu não sou daqueles que defende o diabo não, mas assim, é um tipo de situação que o diabo pode até agir, mas está agindo com a ajuda da gente. Você sabe que não pode parar em frente aqui em frente, pode até teu carro, não foi? Porque ele sem querer, pô, parou, mas ele se distrai. O pastor chegou e foi mais jogado, foi sem. Então, mas aí. O cara estava bravo. Então, mas observa bem o seguinte, olha como é que são as coisas. Assim, uma coisa é você estar numa igreja de 100 membros e tentar arrumar vaga para estacionar. Você coloca aqui, o outro lá na frente, pula os portões de garagem, aquela coisa todinha, né? Então, é uma situação. Uma igreja que já passou 1.000, 2.000 membros tem que dar seu jeito de comprar um imóvel e fazer um estacionamento. Não interessa se vai ser 1 milhão o terreno, entende como é que é o negócio? A igreja é muito grande. Entende como é que é o negócio? Não tem para onde correr. Então, é algo que a gente tem que pensar. Mas o que... por que eu estou falando isso? Porque você falou que assim... eles sempre falam. Mas assim, eles sempre falam, mas tem coisa que... Não é simplesmente que eles estão implicando. A gente está dando mole. Mas o que eu estou falando aqui de entrar na mente é outra coisa. Sim. Né? Tem a ver com o quê? Exatamente, que foi o caso do Frente de Quintal, certo? Seguindo, futebol evangelístico, um lazer que pode fazer a ponte entre não cristãos e a igreja. Carro de som, faixa, panfleto, pode ser um torneio, campeonato promovido pela própria igreja ou com a participação de um time composto por membros da igreja. Claro que, obviamente, cada pastor conhece seu rebanho. Tem igreja que não dá para fazer isso, porque já viu que tem crente que no futebol se transforma. Estou falando sério,
Tem crente que no futebol se transforma. Não pode. Para tudo, gente, para tudo. Minha esposa está assistindo. O amor da minha vida, a mulher dos meus sonhos. Aí nesse caso, seguindo aqui, né? Não é todo dia, né, gente? Então, aí em relação a questão aqui de você fazer um futebol evangelístico, você tem que fazer sabendo que igreja tu tem, porque dependendo da igreja que tu tem, pelo contrário, tu vai arrumar mais problema. Vai ter irmão que arrasta? Ah, então tá bom. Aí nesse caso, não, mas a Nívia falou que a igreja do pastor Gilson vai ficar vazia. Olha só, então nesse caso aqui, voltando para cá. Graças a Deus, que ela também não vai estar lá. Em relação a isso aqui, tem também, por exemplo, tela crente, né? Filmes que podem ser exibidos uma vez ao mês com fins evangelísticos. Imagina, cinema na igreja, ou então de repente, se a igreja, por exemplo, tem um quintal amplo, poxa, bota um telão na parede da igreja do lado de fora, já está escuro mesmo. Aí passa o pessoal na rua assistindo o filme, aquele negócio todinho. Gente, dá para fazer. Ou de repente marcar na casa de um jovem ou de uma jovem, né, que é bastante popular, e aí nisso a galera vai para lá, leva uma pipoca tal, e aí mas aí o filme já é estratégico, entende? Já é aquele filme, por exemplo, se é filme para homens, filmes como Corajosos, né, ou então Prova de Fogo, né, para quem é casado, é um filme legal, para a juventude, Desafiando Gigantes. Então, estou dando esses exemplos aqui, mas a gente pode até inclusive pegar filmes às vezes seculares para fazer uma aplicação, entende? Dá para a gente fazer, certo? E lista de oração intercessória, nome da pessoa que a gente quer alcançar. Alguém fala assim, mas não sei para que isso. Foco. Para que você faz lista de compra para ir no mercado? Foco. Porque você pode ir no mercado sem lista. Você pode acordar e não fazer lista do que tem para fazer, entende? Só que é o seguinte, quando você faz lista, aí você vai ticando o que você está fazendo, aí você sabe, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem aquilo para fazer, e aquilo tem foco. Então, por exemplo, eu tenho coisas que eu tenho em mente do meu planejamento de 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos, que eu coloco as imagens no meu computador, no meu celular e tudo. Sempre que eu olho para aquilo, eu falo assim, o que eu estou fazendo para chegar lá? E aí aquilo me incomoda, entende? Então, por exemplo, eu quero, pegando o que a Patrícia falou sobre a questão da perda de peso, eu quero perder quanto peso? De peso, né? Não, tem um monte de Patrícia no mundo, né? Então, aí nesse caso, por exemplo, em relação, né, ao meu caso, eu pelo menos assim, quero, né, estar com um bom porte físico nos meus 50 anos. Por quê? Eu tenho um filho pequeno, entende? Eu estou indo para meio século, eu tenho uma criança de 3 anos em casa, então o meu corpo tem que estar inteiro, entende como é que é o negócio? E assim, não adianta eu ficar naquela assim, não adianta nada, não sei o que, aí vem, né, a velhice, porque assim, a velhice é um fato, se você não morrer jovem, de velho não escapa. Então acontece, a velhice é um fato, a coisa vai acontecer. Se você puder, né, você não tem como evitar a velhice, mas você pode pelo menos retardar os efeitos dela, entende? Então eu tenho alguns alvos, né? E aí nesses alvos, poxa, eu estou aqui, mas eu estou aqui pensando nesses alvos. Eu estou aqui hoje, 46 anos, mas estou pensando nos meus 50. O que eu estou fazendo para ter 50 anos com mais saúde? Porque senão chega nos 50 que eu começo a pensar na minha saúde. Mas aí aquele caso é aquela pessoa que está querendo colher sem plantar. Aí não adianta, entendeu? Então a lista de oração intercessória é para manter o foco, para a gente estar focado. Relacionamentos com amigos de novos crentes. O que pelo menos, não sei vocês, mas eu aprendi. Você aceita Jesus, você agora não é mais do mundo. Você não deve ter amizade com as pessoas do mundo.
né? É um tal de música do mundo, livro do mundo, filme do mundo, não sei o que lá do mundo. Né, tudo do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Aí o cara se afasta de todo mundo e agora só anda com os crentes, como se não tivesse nenhum pecado andando com os crentes. Eu penso assim, eu não vou na casa de A e B porque eu sei que lá o que vai rolar. Começa pela música, cigarro, as conversas, o diálogo dele eu já conheço, eu não vou lá. As namoradinhas do passado. Não, isso não, eu não vou lá porque o carro de carburador. Vai ser baboseira, pô, vai ser baboseira. Não, eu nem terminei de falar, mas tá tranquilo. Eu nem reclamo, porque... Eu sei do que ele está com medo, do passado que ele condena, mas... Muita gente é muito pessoal que não Eu aceita, reclamo. que bebe, que fuma. Que bate na mulher. E você ainda está na igreja, cara? Aí já não tem mais o cigarro. É um momento que você, de repente, você acha que vou perder meu tempo. Como também você vai ganhar o teu tempo falando que de repente nem falando, só de ver o teu modo, como você é, como você está, a diferença que Deus tem feito. Porque se alguém como o Fernando pode mudar, eu também posso. É verdade. Fez sinal para falar? Ah, então tá. Aí nesse caso, a gente, por exemplo, vai reparar aqui. Mas eu vou investigar o carro de carburador, hein? Do tempo de quando eu era garoto, sabe como é que é? Eu jogava lá no Andaraí, deixa eu falar. Aí, então, por exemplo, vou ler agora o que eu não tive a chance de concluir, né? Desculpa aí. Relacionamento com amigos de novos crentes. Além de conhecer o contexto de nossos novos irmãos, temos a chance de fazer novos discípulos. O que acontece? Vamos lá. Eu estou levando algumas pessoas para a minha igreja e essas pessoas travam uma luta com o álcool. O que acontece? Eu levei levei o marido, levei a esposa e já pela segunda vez levei o amigo do marido. Entende? Ou seja, eu estou me aproximando dos amigos desse casal. Então a ideia não é necessariamente assim, olha, você tem que se afastar do mundo. Não, me leva até os seus amigos. Entende? É como, por exemplo, Fernando pode ter dificuldade de chegar perto dos amigos, né? Fernando, você está bem e tal. Ele pode estar com medo desse negócio. Só que o que acontece? Ele não precisa ir sozinho. Ele pode ir com um irmão. E esse irmão, não estou falando agora não, porque já tem tempo de crente. Estou falando, se você se convertesse hoje, por exemplo. Aí o Fernando, pô, irmão, tem como ser comigo e tal, não sei o que lá. Aí chegou lá, foi naquela festa. Poxa, o irmão está com ele, está monitorando ele, está tomando conta dele, está cuidando dele. E aí nessa brincadeira, quem sabe, né? Pô, bebe o negócio aí, não, eu parei, né? Falou, né? Aí eu, não, é sim, porque o Fernando agora é uma nova pessoa. Ah, fala sério, você fala assim que você não conhece o Fernando. Eu conheço, não sei o que. Olha só, Fernando lá na nossa igreja, ele faz isso. É mesmo? Entende? Ele está vivendo assim, assado, tal. Que isso? Ah, não acredito. Cara, como é que você conseguiu? Olha, e pá. E assim vai. Entende como é que é o negócio? Então, o que eu estou falando aqui não é em relação a vocês que já tem 20 anos que estão na igreja, voltar lá para o bloco do Chino. Não estou falando isso para vocês. Eu estou falando o seguinte: o cara que aceitou Jesus hoje, na igreja de vocês falar assim, pô, cara, tem como eu dar um pulo na sua casa, tal, bater um papo, né, com o pessoal da sua família e tudo, conhecer teu povo e tudo, tal, porque se você vem direto aqui na igreja, mas a gente não conhece sua família, cara, minha família é todo mundo perturbado, posso conhecer os perturbados? Entende? Aí nisso, vai na rua do cara, aí, pô, os caras aqui, você não joga mais bola com eles não, porque agora, né, agora eu sou de Jesus e tudo tal. Pô, cara, tem um calção lá? Tem. Empresta teu tênis? Pô, eu empresto. Pô, vamos jogar bola com esses caras aí? Ó, eles xingam palavrão. Não tem problema não, cara, vamos embora. O que acontece? Você se aproximou do contexto daquele cara. E aí, aquele cara é uma ponte para você evangelizar. Por quê? Porque a gente está tanto na igreja que a gente não tem mais contato com as pessoas do mundo. Entendeu como é que é o negócio? Deu para entender? A gente não tem mais contato. Nós nem trabalhamos
Isso, não estuda no mundo, né? Então o que acontece? É um tipo de coisa para a gente pensar, não, e sem falar o seguinte, né, gente? Se a nossa Bíblia não mente, se a gente é de carne e osso, na encolha a gente tem uns tropeços, né? Aí fica assim, na frente de todo mundo a gente é super santo, mas Deus sabe quem a gente é, da cara para dentro. Deus sabe, né? Então, seguindo aqui, eu falei de frente de quintal, futebol evangelístico, tela crente, lista de oração intercessória, relacionamentos com amigos de novos crentes, telefonema aos visitantes. Gente, imagina, pensa comigo, né? Tudo bem, igreja do Fernando é grande, mas apareceu um rosto diferente. Ô fulano, tudo bem? Tudo, tal, legal, você vem sempre aqui? Não, primeira vez. Pô, cara, olha só, tem uma reunião de homens aqui, os homens na sua igreja se reúnem? Às quartas-feiras, toda quarta-feira, os homens aqui na igreja se reúnem e tudo, tal. Cara, papo de homem, muito legal. Então, tem ensaio do louvor, aquele monte de homem cantando, é muito maneiro, você vai gostar. Posso passar lá na sua casa para buscar você, ou a gente se encontra aí na praça para a gente vir junto e tudo e tal. O cara já se sente o quê? Acolhido. Como o Fernando falou e eu falo, a gente entrou na igreja, a gente que foi lá na frente quando o pastor fez apelo, a gente foi embora para casa, a gente que voltou no culto seguinte e depois foi embora para casa, a gente que foi na escola dominical na primeira vez e depois foi embora para casa. A gente não teve alguém que botou a mão no ombro da gente para cuidar da gente e ajudar a gente a caminhar nessa nova caminhada. Então o que acontece? A gente não pode deixar isso acontecer com a próxima geração. A gente não pode deixar isso acontecer, porque senão a gente está contribuindo para perpetuar os crentes clientes no seio da igreja. É um negócio para a gente parar para pensar, né? E além de reduzir obstáculos, telefonar para os visitantes provoca novos relacionamentos com aqueles que nos visitam, demonstrando que a igreja valorizou sua visita. Visita aos visitantes, assim como o telefonema, esta ação dá ao gesto um toque pessoal. Olha, a gente veio aqui, né, para registrar nossa gratidão pela sua presença lá no nosso culto. Não, numa boa, que visitante está esperando isso? Tudo bem que ele pode até não abrir a porta de casa, porque ele não conhece você. Ele de repente pode ficar assustado, porque ele não arrumou uma casa para receber os crentes. Até porque as pessoas dizem por aí que crente não bebe nem fuma, mas come, né? Então essa coisa pode acontecer. Mas agora, o simples fato de você aparecer lá no portão dele, para cumprimentá-lo, sei lá, dar um brinde, alguma coisa do tipo, aquilo toca o coração da pessoa, gente. Isso é o que os pastores antigos faziam. Raiz, né? Mas percebe? O pastor antigo geralmente era de igreja mediana, que não era tão grande como hoje. Hoje a gente tem muitas mega igrejas, sabe? Entende? Aí o que acontece? Aí dava para o pastor até fazer um trabalho de, assim, ficar atendendo cada um. Agora, à medida que hoje... Deixa eu correr aqui. Isso, pronto, perfeito. Tem que ser rápido, porque senão aí o vídeo continua, né, gente? E nesse caso aqui, por exemplo, se a gente for olhar o caso do pastor de hoje, a gente tem uma situação em que o cara, ele, por exemplo, vai estar cuidando, né, de uma igreja, né, que está na casa dos seus 100 membros no mínimo, né? Porque uma igreja de 40 membros é uma igreja bem pequenininha, é uma igreja nova. Geralmente, ou ela é uma igreja bem pequena, ou é uma igreja nova, né? É uma igreja que teve muita treta, o pessoal foi embora e agora vai ter que revitalizar. Ou uma igreja nova, que o pessoal está chegando, né? Tal, aquela coisa toda. A tendência é o quê? Depois da revitalização, essa igreja vai chegar pelo menos na casa dos 100, né? E no caso, se a igreja é pequena, pelo menos na casa dos 100. E o pastor, gente, não tem como, ele vai precisar de ajuda, certo? Porque se ele for visitar essas 100 pessoas, alguém tem que estar cuidando dos documentos, alguém tem que estar cuidando, né, da membresia, alguém tem que... porque muitas vezes o pastor está o quê? Cavando sapata. Aí nesse caso, né, alguém
tem que estar cuidando da reunião de líderes, porque às vezes os líderes se desentendem, entende? Então, aí diante dessa situação toda, quando vai ver, não dá para o cara ir atrás de cada visitante. Às vezes ele até quer ir, mas se ele for, o circo está aqui pegando fogo. Foi dois sepultamentos na semana só. Entende? Detalhe, por exemplo, na minha concepção, poderia ir um outro irmão, mas se o pastor não for, e é sepultamento. Entende como é que é o negócio? Entende? Aí, assim, diante desse caso, eu não sei se dá para observar, né, que visita aos visitantes, né, em que você está acompanhando a pessoa, e convite para as nossas reuniões, a gente chegar e convidar, né, tanto para alguém que nos é próximo, quanto para um estranho, nas dependências da igreja ou fora dela. Esta ação pode surtir efeito positivo, estimulando a frequência ao culto, ou alguma reunião específica, jovens, homens, mulheres, crianças, etc. Então, imagina, o cara vem no culto da minha igreja, eu falo que tem a reunião dos homens. A moça veio na reunião da minha igreja, eu falo que tem a reunião de mulheres. Os pais vieram, eu falo que tem a reunião das crianças. Então, beleza, já fiz isso daí. Em relação, né, do anúncio dentro da igreja, o anúncio fora, aí você vai e você pode divulgar com panfletagem, carro de som, faixa da própria igreja, né, para estar mostrando as atividades da igreja e assim por diante. E agora, para a gente fechar antes de ir embora, o que cada um de vocês tem feito dentro das tarefas que a gente passou aqui? E aí, quem fez o quê? Ou quem não fez nada já fala, não fiz nada, porque aí a gente nem pergunta nada. Gilson não fez nada. Quem mais não fez nada das tarefas? Então já fez alguma coisa, os dois intercessores. Então, quem mais fez alguma coisa? Orando e deu presente com uma pessoa da lista, e hoje eu fiz foi com uma pessoa da lista para fazer A pesquisa? Legal. Fernando, fez alguma coisa ou não fez nada? Sempre que possível, eu evangelizo alguém a respeito de Jesus. Isso vai vir na minha vida notória. Isso, mas eu estou falando da tarefa. Não, estou aqui. A resposta. Segunda, não consegui porque não houve chance. Hoje, não há Então, deixa eu ver, do que eu pedi você não fez nada, é isso? Não, eu botei aqui trabalho, mas só não fiz a lista porque não tive o meu vizinho chamado Lula, que é o mais próximo de mim lá. Lula! Mas a lista é de 10 nomes, você não conseguiu preencher um nome? Lula, Dilma, A lista de 10 nomes. Serra. A lista aqui está meu irmão e sua família, minha sogra e o restante, meus cunhados. Seus cunhados são quantos? Tem uma petecada dele. Então, mas a questão da lista dos 10, Aqui, mas eu... era só fazer uma lista de 10 pessoas. Não, aqui são a lista que eu fiz aqui, pô, das 10 grupos de pessoas. Tá bom. Eu fiz 10 grupos. Tem muita gente, Não são 10 pessoas. Tá. Mas percebe que, olha só, o pato anda, voa e nada. Mas assim, não anda igual um outro animal, não voa igual um outro animal e não nada igual um outro animal. A ideia era de assim, algo modesto, só para esses nossos 10 encontros, e acabou. Depois você continuar vivendo sua vida, que isso daí era só a tarefa que eu estava O pedindo. Fernando está fazendo a lista. Cuidado. Lula, Dilma, Pode, bobeira. Serra. Então, da pesquisa do Lula. aham. Liceu. Você fez a pesquisa? Você está querendo fazer com ele, entendi. Beleza. Aham. No caso, Carla, como é que foi a sua experiência nessas atividades que você fez? Eu tive até uma surpresa, porque ela é mãe da minha sobrinha de 11 anos e do meu sobrinho de 7 anos. Eu não sabia que ela já conhecia a palavra. Olha aí. Ela foi batizada com 7 anos, ela era da igreja Nova Vida. Ou seja, na pesquisa que você fez, você agora já tem informações que você não tinha sobre a pessoa. Olha aí. Porque aí eu perguntei a Vai ela, vendo. por que você se afastou? Ela falou assim, foi um erro meu ter me afastado da igreja. Olha aí. Eu tentei voltar, as pessoas olhavam no meu aspecto. Olha aí. Eu voltei toda tatuada. Aham. E eu não consigo. Aí eu até perguntei, né? Por que você, se você estivesse procurando uma igreja, o que você tinha de conta nela? Ela falou
falando, menos preconceito com pessoas do mundo. Porque ela falou que já tentou entrar nas igrejas, mas como ela é toda tatuada, as pessoas ficam, saem até de perto dela. Aí, percebe? A pessoa não está procurando, né, milagre, o que poderia, porque é uma igreja, entende? A pessoa não está procurando nada que a gente não possa fazer, porque milagre depende de Deus. A pessoa está procurando o quê? Ser acolhida. Aí ela falou, ela até um dia me perguntou assim, você acha que Deus me perdoou pelo que eu pratiquei? Olha aí. Aí eu falei assim, você está falando em relação pelo fato para que você foi presa? Ela falou assim, é porque eu peguei, eu falei, mas eu não me perdo. Exatamente. Ela não, mas não tem diferença do seu pecado com o meu. Eu falei, não. Diante de Deus não, exatamente. Isso. A gente tem essa medida, para Deus não. Olha aí. E ela está na tua lista? Ela está na minha lista mesmo. Olha aí. Aí você percebe que tem um coração aberto. Só dela falar, dá vontade de ir lá na casa dessa menina para evangelizar, porque a gente vê que é um coração aberto. Entende? Agora, por que esse coração aberto não está nas nossas igrejas? Porque nós somos bons demais. Ela falou, quando passa na igreja, ela chora, que ela sente saudade dos hinos, ela conhece a palavra. Percebe? Uma pesquisa. Você tem noção de quantas igrejas têm rejeitado pessoas? Aí ela tentou entrar com aquela de bermuda, que era a roupa melhor que ela tinha. Né? Aí as irmãs ficaram tudo, saiu tudo perto dela. Aí ela foi e saiu chorando. Entende? Aí ninguém percebeu nem que ela saiu. Não, você é contigo mesmo. Uma simples atitude. Será é o que eu fiz? Perguntei porque eu estou tendo uma dificuldade. Porque está aparecendo. Não, só queria saber a sua experiência, fica tranquila, só para. para. Está aparecendo muitos homossexuais, garotos novos, que estão partindo. Então tem alguns membros que estão. Pô, mas se o cara está chegando. Pastor, eu não consigo, eu perguntei. Está com medo de gostar? Eu não sei qual é o seu medo. O seu medo é que você tem de ficar igual a ele, ou você está com medo da situação dele? Porque vamos lá, e se fosse o seu filho, você sabia? Então, como diz a palavra, olha para o teu próximo, gosta dele como a ti mesmo, seja hipócrita não, irmão. Mas você me lembrou uma situação que eu estava falando sobre o nosso trato com homossexuais, né? E aí um cara falou assim para mim, né? Não, mas tem que ter cuidado, porque vai que o cara, né, pode ficar interessado e tudo. Eu falei assim, gente, olha só, eu acho que um heterossexual que está sempre desconfiado que todo homossexual está de olho guloso nele, esse heterossexual tem que repensar a sua heterossexualidade. Ele gosta. Que isso? Não, acontece. Não, ele gosta. Tá dando para entender? Porque é o seguinte, poxa gente, você está lidando com uma pessoa. Se você, na tua cabeça, já tá com um monte de coisa, o cara nem se aproximou de você. Então a questão é sua. Porque uma coisa é se o cara chegasse e te desse uma cantada, entende? Se o cara chegasse e te abordasse diferente, mas pelo menos assim, na minha experiência particular, eu nunca passei por uma situação de homossexual me desrespeitar. Nunca. Entende? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa, né, que tinha um rapaz que assim, ele até sentava no colo dos colegas e tudo tal, ele me chamava de irmão. Nunca brincou comigo indevidamente, entende? Nunca fez nada, entende? E detalhe, assim, e eu sabia também que aquela zoação com os outros caras não era porque ele estava saindo com todos os caras, é porque é peão, um zoando o outro. Tá dando para entender onde eu quero chegar? Peão da confiança. Entende como é que é o negócio? Às vezes hétero faz graça, né? Então assim, não sei como é que é mulher em fábrica, mas homem em fábrica, entendeu? Dizem que mulher é pior, mas aí nesse caso, né? Não, dizem, eu não sei. Aí nesse caso, né? As más línguas aí. Mas assim, onde eu quero chegar? Né? O fato de a gente se achar bom demais. Aí sabe o que acontece? A igreja não cresce. Porque a igreja cresce com gente. E gente tem problemas. E a gente não quer problema. Só que a gente já tem problema. Ou tu acha que a meia dúzia de membros naquela igrejinha pequena não tem dor de cabeça?
Vocês é que sabem, gente. Sabe qual é o meu medo? Ó, o Renato já tá rindo, ó lá, ó. Sabe qual é o meu medo? É que as pessoas não têm, ou melhor, não leem a Bíblia. Por causa de uma situação dessa, com as pessoas deste mundo, dessa forma, por você se achar tão santo, você discrimina. Essa pessoa morre, você acha que você vai para o céu, a Bíblia diz que você está condenado, meu irmão, que você deixou de amar o próximo. E ele morreu e você não fez nada antes. Não, e a parte interessante que é o seguinte, tudo bem, o cara lá pecou por causa da prática homossexual, e eu com orgulho, e eu com a soberba, entende? E eu com a hipocrisia, porque eu fico mostrando ser uma coisa que eu não sou. É o que eu estou dizendo. Gente, se tivesse o Big Brother na nossa vida, vasculhando cada momento da nossa vida, Jesus, só para a gente fechar, no caso, você tem alguma coisa que pode falar de experiência? Sim, eu fiz, para mim faltou. Não, só dizer da experiência, não precisa dizer o que fez, não. Ela teve a experiência boa de pesquisa? Não, eu não fiz a pesquisa porque eu estava esperando o William Jackson, acho que ele ia trazer, mas não tem a ver. Não, era o Gilson. Aí, por isso, eu não quis mais dar para fazer nesse aqui, né? Isso. Estou faltando esse presente. Entendi. E Marcelo, Renato, tua experiência com as coisas que você fez, como é que você, chamando o pessoal para orar, como é que foi? Assim, eu escolhi as 10 pessoas, mas eu tenho um foco principal. Entendi. Não tem nada que ela já foi. Inclusive, eu trouxe a minha esposa para o Evangelho. Gente. E ela depois se desviou mesmo. Tô entendendo. Entendi. Não precisa nem entrar em detalhes, já entendi. Aí, no caso, os intercessores gostaram de serem chamados? Bacana. Os seus também? Então, beleza, minha gente. Vamos então para a nossa casa e, né, que a gente possa estar pensando nisso, né? Que chega de crente cliente, né? Está na hora dos discípulos discipuladores. E assim, o povo que está dentro da igreja não é melhor do que o povo que está fora. E quem está falando aqui é um pastor, gente. Quer ver uma coisa? Sem querer desanimar ninguém que quer ir para o ministério pastoral, mas os meus colegas de copo não me causaram metade da dor que meus irmãos de fé me causaram. Em relação à ferida, dor, luta para perdoar, nem se compara. Mas nem se compara. Só que qual a diferença? Os de dentro da igreja foram salvos pela graça, favor divino, só isso. Porque o resto, se a gente der mole, vive aí, tropeçando, caindo, passando vergonha, entende? Deus perdoa? Perdoa, mas é igual quebrar um copo, né? Você vai colar, ele não vai ser mais o mesmo. Deus perdoa, mas vamos embora para casa? Então beleza, minha gente, fechamos aqui.